Então, pessoal, conforme eu tinha combinado com vocês na última aula, né? Que eu passei a aula 2 para vocês e disse que a gente ia comentar tudo hoje, né? Então, na aula 2, adição e subtração de monômios e binômios. Vamos dar uma discutida a respeito disso para vocês entenderem com o professor explicando, não só lendo na apostila. Ah, mas o professor está lendo a apostila? Não, eu estou explicando a apostila. Então vamos lá. Caro aluno, nesta aula vamos estudar os monômios sobre duas operações, com monômios e binômios. São elas as operações, né? Elas, a adição e a subtração. No caso, nós vamos estudar primeiro a adição e depois a subtração. Aí diz que na próxima aula iremos estudar as outras duas operações básicas entre monômios e binômio. Serão multiplicação e divisão. Essas são mais difíceis e é por isso que eu quero que vocês prestem bastante atenção no que eu vou explicar aqui. Vamos à primeira aula deste assunto. Primeiro, monômio e grau de um monômio. Chama-se termo algébrico ou monômio qualquer indicação de produto de números reais, expresso ou não por letras. O termo algébrico é composto de um coeficiente e de uma parte literal. Então, o que ele quer dizer aqui? O que é um monômio? Você escreve assim, M é um monômio, 2M é um monômio, 2 é um monômio, 2MNH é um monômio. Ele pode ser expresso ou não por letras, pode ser expresso ou só por letras ou expresso só por número, né? Mas geralmente ele vem expresso mais por letras e números. Veja os exemplos abaixo para melhor compreensão. Então ele é formado por coeficiente e parte literal. Aí eu escrevi essa parte aqui no quadro. É formado por coeficiente e parte literal. Aqui no caso, o monômio 3x ele tem um coeficiente 3 e tem a parte literal que é o x. Ok? Então, coeficiente é o 3, parte literal é o x. Menos 5 nono de m ao quadrado mp3. O coeficiente é a parte, essa parte aqui, ó, menos 5 nonos. E a parte literal é m ao quadrado mp3 aqui, ó. M ao quadrado mp3. Ah, aqui não tem nada escrito. Tem. Corrigindo uma parte que eu falei no início, todo monômio sempre vai ter um coeficiente, né? 1 menos 1. Quando não aparece nada, é porque tem 1 ou menos 1. No caso aqui, tem um escondido aqui. Você lembra que eu sempre falei, tem um escondido aqui, é por causa do monômio. Então aqui tem um escondido aqui, tem menos aqui. Então ficou menos 1 de coeficiente. Menos 1 de coeficiente. AB ao quadrado, C ao quadrado sobre 3. Coeficiente 1/3. Mas, professor, eu não estou vendo 1/3. Está vendo sim, 1/3 aqui, ó. 1/3 que multiplica a B ao quadrado, a quarta C ao quadrado. AB a quarta C ao quadrado. Então aqui, ó, tem umzinho aqui embaixo. 1 vezes AB a quarta C ao quadrado é AB a quarta C ao quadrado sobre 3 vezes 1, 3. É isso que está acontecendo aqui. Então ele desmembrou aqui, ó. Coeficiente 1/3 e a parte literal AB a quarta C ao quadrado. Vejam a diferença de vocês lerem em casa e escutarem a explicação do professor. Ok? Então,
Aqui foi a explicação do monômio e aqui foram as duas partes das quais os monômios são formados, de coeficiente e parte literal. Para fazermos as operações com monômio, devemos conhecer as particularidades do monômio. A primeira dela é o grau. Se todos os expoentes das variáveis forem inteiros e não negativos, tem que ser não negativo. O grau do monômio é dado pela soma dos expoentes de sua parte literal. Em caso contrário, seu grau não será definido. Se tiver negativo em cima, um expoente negativo, o grau não vai ser definido, né? Então vejam bem, como que eu faço isso? Vou apagar aqui. Eu tenho aqui um monômio. Ué. 5 x ao quadrado y x ao quadrado y à terceira z. Qual o grau desse monômio aqui? Ele é um monômio de grau 2 mais 3, 5, mais 1, 6. Grau 6. Monômio de grau 6. Ou seja, sexto grau. Ou sexto grau. Viu aqui, ó? 2, esse 2 aqui. Aqui, ó, tem umzinho escondido aqui. 2 mais 3, 5, mais 1, 6. Vamos de novo. B. Menos 7. É um monômio de grau 0. Não é? Menos 7. Ele não tem a parte literal aqui, né? Então, ele é um monômio de grau 0. Ele não tem grau. Grau 0. C. ABC ao quadrado. C. ABC ao quadrado. Qual o grau desse aqui? Grau 2, 3, 4. Não é? 1 mais 1, 2 mais 2, 4. Grau 4. Ou quarto grau. Vou acrescentar mais um aqui por minha conta. Se eu tiver aqui A, B, C, D. Se eu tiver X. Se tiver X apenas aqui. Se tiver X. Qual é o grau desse monômio? É 1. Né? Tem um aqui, ó. Então, grau 1. Ou primeiro grau. Vejam bem, é só somar tudo em cima, tá bom? O grau também pode ser em relação a uma letra. O grau de um monômio também pode ser dado em relação a uma letra de sua parte literal. Sim. Se você chegar e escrever 5x ao quadrado y à terceira z, você chega a escrever 5x ao quadrado y à terceira z
Isso? Tá. Ele vai ser um monômio do segundo grau em relação a x. Claro, né? Vai ser segundo grau em relação a x, não é? Porque x aqui, ó, se eu disser que em relação a x, eu vou pegar o expoente do x para dar o grau, né? Então vai ficar segundo grau em relação a x. Da mesma forma, ó, terceiro grau em relação a quem? A y. Y não é 3? O expoente não é 3? A y. E no primeiro grau em relação a z. Primeiro grau em relação a z. Não se pode confundir isso. Não vai confundir o grau geral, né? Porque no caso aqui, ele é um monômio do sexto grau. 2 mais 3, 5, mais 1, 6. Mas em relação a x, ele é um monômio do segundo grau. Em relação a y, ele é um monômio do terceiro grau. E em relação a z, ele é um monômio do primeiro grau. Passando agora para monômios semelhantes ou termos semelhantes. Vocês ouvem muito isso aí, né? Em equações e algumas operações algébricas aí. E isso tudo sai do monômio. Daí é importante de estudar monômio. Vejam bem, monômios semelhantes ou termos semelhantes são aqueles que têm a mesma parte literal. Tem a mesma parte literal, ele é semelhante um ao outro. Tá vendo? Menos 9A e 2A. A parte literal é A, ó. Então eles são semelhantes. Eles podem ser operados. Aqui, ó. Menos 9A mais 2A, por exemplo, vai dar menos 7A. Porque eles são semelhantes, a gente pode fazer. Agora, se fosse 2B, não podia. Ok? Então só se pode operar monômios se eles tiverem a mesma parte literal, ou seja, forem termos semelhantes, um igual ao outro, com a parte literal igual ao outro. Não importa essa propriedade transitiva aqui no caso, 5a ao quadrado b e 4b a ao quadrado. Não tem problema ser a ao quadrado b ou b ao quadrado, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa falar a ao quadrado b ou b ao quadrado? É a mesma parte literal. Então eles são semelhantes. Então se eu quiser somar um com o outro, vai dar 9a ao quadrado b. Ou se eu quiser diminuir, vai dar a ao quadrado b. 5 ao quadrado b menos 4b ao quadrado vai dar 1a ao quadrado b. Né? E os números reais são considerados termos semelhantes também. 7 e menos 3,14, isso aqui lembra o valor de π, né? Se vocês não viram, vão ver. Então, ó, os números reais, todos os números reais são termos semelhantes. Senão você não fazia 1 mais 1, 2 mais 2. Não é verdade? Não existiria 4 operações. Tá bom? Pense bem nisso aí. Grave bem isso aqui, ó, tá vendo? Mesma parte literal, mesma parte literal. Mesmo estando ao contrário aqui, isso aqui é só uma coisa transitória, né? Transitivo. Teve a transitividade aqui. Só isso. E os números reais são também monômios. Coisinhas pequenas, simples, mas que na hora de um cálculo grande, vocês acabam errando. Até eu erro se não considerar isso. Então, adição e subtração de monômios
né? Vejam bem. Só podemos somar ou subtrair monômios semelhantes e devemos proceder do seguinte modo, na adição e na subtração de monômios. Primeiro, somar ou subtrair os coeficientes e depois considerar a parte literal, né? Eu somo e subtraio os coeficientes e conservo a parte literal. Só podemos operar aqui se forem semelhantes. Nesse primeiro caso, na letra A, todos são semelhantes, não é? Ele tem a mesma parte literal, ó. X a terceira, x a terceira, x a terceira. Beleza. Só que aqui na parte numérica, aqui, ó, 9 menos 15, os coeficientes, né? O coeficiente, 9 menos 15. E aqui, ó, tem umzinho aqui escondido, tá vendo? Então eu vou pegar 9 menos 15. Quando você vai fazer a operação com números de sinais contrários, você subtrai e dá o sinal do maior, não é? Então, 15 menos 9 vai dar 6. Então, e o sinal maior é menos. Então ficou menos 6, já estudamos isso. E menos 6 mais 1, subtrai e dá o sinal do maior, número de sinal contrário. Então vai dar menos 5. E vamos repetir a parte do literal. Vamos repetir a parte literal, que é x a terceira. Eu fiquei assim porque eu já vi um erro na apostila aqui, ó. Ficou 5x a terceira positivo. Não é. Aí é menos 5x a terceira. É negativo aqui, ó. 15x a terceira aqui. 10x a terceira. Se fizer por agrupamento, ó, 9x ao cubo mais x ao cubo dá 10 ao cubo. Menos 15 ao x ao cubo, né? 15x ao cubo. Então, menos 15x ao cubo, menos 15x ao cubo, com mais 10x ao cubo, aqui, subtrai dá o sinal do maior. 15 menos 10, 5. X ao cubo tem que repetir. E aqui o maior 15 ficou negativo. A letra B aqui, você repare, sempre assim, vai fazer operação com monômio, você sempre repara logo os termos semelhantes. Quem é semelhante a quem aqui? Ou seja, tem a mesma parte literal. 7xy. Tem alguém que tenha xy aqui? Tem aqui, ó. 13xy. Tem mais alguém? Não. Então, vamos fazer primeiro esse. Positivo para 7xy, negativo para 13xy. Então, 13 menos 7 dá 6. Subtrai e dá o sinal do maior. Quem é o maior? 7 ou 3? É o 3. Então, vai ficar menos. A parte literal, eu vou repetir. XY. Vamos ver o outro termo semelhante. X. Tem alguém que tem X puro? Tem aqui, 18. Também são sinais diferentes. Então, 18 menos X, 18 menos 3, 15. Quem é o maior, 18 ou 3? É o 18, então o sinal que vai assumir é positivo. E vou repetir a parte literal, que é x. Tem mais alguém semelhante? Só tem o 11 sozinho. Não tem ninguém semelhante a ele para trabalhar com ele, então repito ele com sinal e tudo. Então mais 11.
Tá bom? Então ficou menos 6xy ou menos 6yx, isso aí não tem problema, mas aqui, ó, tá xy, então xy bota direito. Menos 6xy mais 15x mais 11. Então, chegamos aos polinômios, né? Polinômio é toda expressão algébrica que representa um monômio ou uma soma algébrica de monômios. O que é isso? Se você tem aqui o monômio 6x, ele é um polinômio de um só termo. Ele é um polinômio de um só termo que é denominado monômio. Polinômio é tudo, né? Basta ter um termo que é polinômio. Mas esse de um termo tem essa particularidade de ser chamado de monômio também. Veja esse aqui, ó. 3a menos 8. É um polinômio de dois termos, mas é denominado binômio. Ele tem dois termos. Primeiro termo, segundo termo. E temos aqui a ao quadrado menos 6ab mais 9b ao quadrado. É um polinômio de três termos, então é denominado trinômio. Os polinômios com mais de três termos não recebem nomes específicos, né? Mas temos assim, polinômio de 4 termos, polinômio de 5 termos. O que é a palavra polinômio? Aqui, ó, poli. Poli significa um ou mais, né? Polinômios, um ou mais monômios. São vários. Então você vê, você tem uma expressão desse tamanho, você vê aquilo é um polinômio. Você tem uma equação, aquilo é um polinômio, né? Uma fórmula. Tem fórmulas que traduzem polinômios também. Não sei se todas, não, algumas sim. Então, daqui para frente tem o resto da matéria que a gente precisa chegar aqui, terminar de falar para fazer as atividades, né? Eu vou deixar a atividade, a adição e subtração de binômios, né? E que eu quero explicar isso mais devagar e depois fazer as atividades. Eu espero que vocês tenham entendido, pela minha ótica, a explicação dessa apostila aí. Valeu? Próximo a gente continua. Tchau!